saudações a todas e todos. Hoje, segunda-feira, nossa edição do começo da semana do A Hora do Esporte. Hoje, dia 7 de junho de 2021. Hoje, vacinado, tomei a primeira dose da vacina. Bom, e nossa campanha, né? Viva o SUS, viva a saúde pública, viva a ciência, por mais investimento em ciência, por vacina para todas e todos e fora Bolsonaro. Bom, nosso programa de hoje vai tratar aí de assuntos que sacudiram o final de semana e esse início também, né, da nossa semana. Bom, falando aí hoje, excepcionalmente, nosso camarada Beto, que está lá no Azerbaijão, na próxima semana vai comentar um pouco sobre a Fórmula 1, que teve a vitória do Sérgio Pérez, Hamilton e Verstappen não pontuaram, foi uma corrida bastante interessante, e na classificação do campeonato, o Verstappen permanece na liderança, seguido por Lewis Hamilton, mas por uma pequena diferença. O campeonato tem várias corridas, nada decidido. Saindo um pouco aí dos esportes a motor, falar do futebol, destaque dessa semana, a rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos a vitória do Corinthians ontem sobre o América Mineiro, para dar um respiro, um alívio para a torcida corintiana, um alívio para o Silvinho, com um gol de pênalti do Fábio Santos. Aliás, o Fábio Santos que bate pênalti muito bem. Então o Corinthians agora está uma semana um pouco mais tranquila, embora tenha a dura missão de reverter o placar contra o Atlético Goianiense, que venceu o jogo da ida por 2-0. O jogo será lá em Goiânia. É uma missão complicada, já visto que o time goiano está muito bem, né, fazendo um time muito bem armado pelo Barroca. E falando no Atlético Goianiense, outro paulista que foi sua vítima foi o São Paulo. Perdeu por 2-0 no jogo de estreia da rodada, né, o jogo de abertura da rodada, perdeu por 2-0. O São Paulo tomou um gol no primeiro tempo, depois no segundo tempo ali, tentou pressionar, mas não chegava à área, né, não conseguia ter jogadas mais perigosas do ponto de vista ofensivo. E o segundo gol, uma falha do Thiago Volpe, joga a bola na fogueira para o Galeano, ele sai do gol para receber a bola, deixa o gol aberto, o Galeano cercado, acaba perdendo a bola e toma aquele gol de cobertura. Então, esse gol vai para a conta do Thiago Volpe, e aí o São Paulo não teve mais força para reagir. Claro que, falando do São Paulo, né, o time priorizou o Campeonato Paulista, jogou a vera, o elenco não teve folga durante ali, né, o encerramento da temporada 2020, o começo da temporada 2021. Essa conta chega, as lesões, há vários jogadores que estão afastados do departamento médico por lesões. Daniel Alves, o Luan, que sentiu edema na coxa, mas já pode voltar, o Benítez. Claro que isso não é desculpa. O São Paulo priorizou isso, não teve tempo para treinar. O Crespo foi ajeitando o time durante os jogos e a fatura vem. O São Paulo o Crespo vai precisar trabalhar, não é nada para crise, né? Embora não tenha vencido aí nos últimos 3 jogos, empatou com o Fluminense, perdeu para o 4 de julho, que ali realmente é um jogo que não se pode perder, não se perde para time de Série D. Embora haja todas as circunstâncias, era um time reserva, quer dizer, quase sub-20, a arbitragem prejudicou ali no segundo gol, no gol de empate da equipe do 4 de julho, e depois anulou um gol legítimo, mas se a gente pegar a diferença de investimento dos clubes, né, é uma diferença abissal,
e, portanto, agora o São Paulo tem de reverter esse resultado no Morumbi para evitar qualquer tipo de vexame, que seria uma eliminação. Acredito que não, acredito que tem time para reverter esse resultado no jogo de amanhã no Morumbi. E o Crespo vai ter que, né, vai ter um tempo aí vai precisar de tempo para trabalhar, principalmente a parte ofensiva do São Paulo, que possa criar. Chegou alguns jogadores, o Rigoni. É um time que vai ter que se acertar, né? Mas eu acredito que não é terra arrasada. Agora, terra arrasada, que está numa situação mais complicada, é o Internacional de Porto Alegre, que ontem foi goleado pela boa equipe do Ceará. O técnico lá, o Voivoda, né? Voivoda, que é o técnico argentino que dirige o Fortaleza, venceu dois postulantes ali ao título, o Atlético Mineiro lá no Mineirão, e sapecou o Internacional 5-1. E o Miguel Ángel Ramírez do lado do Internacional começa a ser questionado, pessoal, torcida colorada pedindo a cabeça dele, todo mundo pedindo a volta do Abel Braga, mas o Abel Braga acertou com o Lugano da Suíça, não é o Diego Lugano, time Lugano da Suíça. E vamos ver, né? O Internacional agora joga pela Copa do Brasil contra o Vitória, em casa, venceu o primeiro jogo numa situação bastante confortável, mas o técnico espanhol não está nessa situação confortável, né? Como disse, a torcida querendo a sua cabeça. Destaque também o Palmeiras, venceu por 3-1 a Chapecoense no Allianz. Jogou sem 3 zagueiros, jogou lá com uma formação mais ofensiva. E também essa vitória dá uma tranquilidade para o Abel Ferreira. Tem um jogo na Copa do Brasil também, com uma classificação encaminhada, depois da vitória sobre o CRB, que foi bastante questionada pela torcida palmeirense. O Santos venceu por 3-1 o Ceará, a boa equipe do Ceará. O Fernando Diniz também ganha ali um respiro, depois de ter perdido por 3-0 na estreia para o Bahia. O Santos dá aquela aliviada na semana e o Fernando Diniz ganha, digamos assim, um respiro para continuar a tocar o seu trabalho. Eu espero que, né, e a torcida do Santos acho que mais ainda, que ele não cometa os erros no São Paulo. Haja visto que o elenco ali não é, né, o elenco do Santos é um elenco bem inferior que ele tinha nas mãos na temporada passada, quando estava dirigindo o São Paulo Futebol Clube. Destaque, então, os destaques da rodada: Fortaleza pela goleada, é o líder do campeonato. Também tivemos um placar elástico, 3-3, com 6 gols, Bahia e Bragantino e Bahia, lá em Bragança Paulista, boa equipe do Bahia. E o Bragantino são equipes que, acredito, vão ali figurar na parte de cima da tabela, entre os 10, eu acredito que vá brigar por Copa Sul-Americana e quem sabe beliscar uma Libertadores, bem como o Fortaleza e o Ceará, que são equipes muito fortes. E acho que o grande destaque é esse. Ainda são 2 rodadas, obviamente, que não dá para tirar nenhum tipo de conclusão. O campeonato tem 38 rodadas, tem janela de transferências, os clubes podem perder jogadores, ganhar jogadores, enfim. Ainda tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte do Campeonato Brasileiro 2020 da Série A. E na Série B, o destaque negativo foi para o Cruzeiro, que perde mais uma perde para o CRB por 4-3. A torcida cruzeirense já está bem, digamos assim, ressabiada, bem preocupada. O Cruzeiro perdeu 2 jogos e precisa pontuar para chegar entre os 4 primeiros e subir para a Série A. Então, o Vasco empatou com a Ponte Preta por 1-1, tem 1 ponto. O Vasco também precisa começar a vencer, mas acho que o Vasco tem uma situação, assim, comparada com o Cruzeiro, está com uma situação um pouco melhor. Botafogo venceu por 2-0 o Coritiba, também já um alívio para a equipe
botafoguense. Sobre o Campeonato Brasileiro é isso. Agora, o que nós temos, aí o que tomou conta da semana é a Copa América, os jogadores da seleção não querendo jogar a Copa América, o Tite se posicionando, e aí nas redes sociais aquela ala delirante do bolsonarista, né? Porque tudo aquilo que é oposição ao Bolsonaro é taxado como comunista, né? Então, uma leitura rasa, ninguém sem saber o que é comunismo, então taxa tudo de comunista. Antes fosse, né? Antes que o Tite e a seleção brasileira, Globo fosse comunista, né? Com a TV Globo é comunista, o Dória, olha só, gente, o Dória sendo comunista, o cara mais, né, assim, mais ligado ao liberalismo, liberalismo mequetrefe brasileiro, né, que eles fazem uma leitura completamente equivocada. Esses que se dizem liberais nem se deram ao trabalho de estudar o que é liberalismo, enfim, né? E aí faz todo tipo de confusão e acaba gerando mesmo todas essas confusões que nós vemos aí. Dória longe de ser, né? Aliás, o Dória foi apoiador do Bolsonaro e tem aplicado aqui no estado de São Paulo a agenda do Bolsonaro. Fez reforma da Previdência com servidores públicos, falou em lockdown, mas não socorreu os empresários, não criou programa de renda, os pequenos empresários do estado de São Paulo. Pelo contrário, restringiu aí vale transporte para todo mundo. Então o Dória é bem amiguinho dos empresários. Então não tem nada de comunista o João Dória. E a Globo também não. A Globo, aliás, apoia a agenda do Paulo Guedes, a reforma da Previdência, que acabou, né, com o direito de aposentadoria praticamente de todo mundo, a destruição de serviços públicos. A Globo é tudo a favor disso. A Globo só não topa o Bolsonaro, os discursos delirantes do Bolsonaro, e da sua ala, mas a pauta econômica ali defende de uma maneira total. E aí os jogadores que se posicionaram, eu quero jogar Copa América, e aí também, né, às vezes a gente, uma parte progressista, até uma autocrítica, o pessoal progressista à esquerda tem às vezes gosta do auto-engano. O Juca Kfouri, grande jornalista Juca Kfouri, fala, né, o que é o auto-engano. Né? Todo mundo aí coloca lá o Tite, é isso, incensar o Tite, a seleção brasileira, como se fossem revolucionários. Não, né? O que tem ali são interesses. Há uma disputa de derrubar o Caboclo, né, o presidente da CBF, que caiu por denúncias de assédio moral, assédio sexual, e as condições para o Caboclo continuar na presidência da CBF praticamente acabaram, praticamente não se sustenta, tanto que foi afastado e caiu. Mas ali era uma quebra de braço, tanto que agora a seleção brasileira recuou do seu discurso, não, vamos participar da Copa América. Então tem interesse dos clubes europeus, porque a maior parte dos jogadores da seleção brasileira fazem parte dos clubes europeus. O medo de uma contusão, enfim, atrapalhar todo o calendário de preparação. Embora vai ter a Eurocopa agora também, né? E também os jogadores, os clubes vão ceder para as seleções para disputar lá o torneio continental da Europa. E então, mas era uma outra briga, e também a derrubada do Rogério Caboclo e nada mais do que isso. Então, nada de auto-engano, nada. E aí também nesses delírios dessa extrema-direita, que, né, que coloca uma realidade paralela e, portanto, a Copa América não deveria acontecer, aliás, como os campeonatos de futebol, né, o que a prioridade deveria, no Brasil, né, a gente fala, era vacina para todas e todos, né, a gente está numa lentidão, haja vista aí a CPI. A gente poderia estar já numa situação já de uma grande parte da população já imunizada, tivesse um programa de emergencial para auxiliar pequenos produtores, para dar segurança alimentar e soberania alimentar para grande parte da população, um programa de renda para os pequenos empresários, pequenos comerciantes,
acabar com a emenda constitucional 95, que criou lá um limite para os investimentos na área de saúde, educação. Esse momento tá vendo, tiver a importância do SUS. Esse programa emergencial tinha que ter acontecido para ontem. E a partir desse programa emergencial, nós tivemos que avançar para um programa democrático e popular, que a população tivesse realmente, né, a população, sobretudo, as trabalhadoras, trabalhadores, comunidade indígena, quilombola, pudesse decidir os rumos, decidir a política do país e não pessoas ligadas ao empresariado, ligadas a tudo que é de mais retrógrado e atrasado. E, portanto, não tem como a gente falar do fora Bolsonaro, vacina já para todas e todos. E vamos para o dia 19 de junho fazer uma grande manifestação e ir para as ruas para derrubar esse genocida e sua agenda, para que a gente possa avançar para um programa realmente democrático e popular. Então, encerramos hoje a Hora do Esporte com sonoro, fora Bolsonaro, vacina para todas e todas, e viva o SUS!